Olá, eu sou Bruno Tonetti, aluno de Engenharia Mecânica da PUC Paraná. Hoje vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso sobre a redução da geração de sucatas no transporte rodoviário. Gostaria de estar apresentando pessoalmente, porém devido às condições não será possível. Espero que vocês gostem da apresentação. O transporte rodoviário é o maior responsável pela geração de empregos dentro do setor, com aproximadamente 70% do total. Porém, segundo a CNT, Conferência Nacional do Transporte, 78,5% das malhas rodoviárias no Brasil não são pavimentadas, e 59% das vias que possuem pavimentação encontram-se com problemas no pavimento, sinalização ou geometria da via, agredindo diretamente o estrutural dos veículos utilizados para o transporte, causando prejuízos de manutenção e provocando acidentes, muitas vezes fatais. Essas obstruções nas rodovias foram classificadas no estado geral, incluindo os 3 itens citados anteriormente: pavimentação, sinalização e geometria da via, através dos 108.863 quilômetros de rodovias. No gráfico que apresenta as condições das rodovias, 11,9% estão em estado ótimo, 29,1% bom, 34,6% regular, 17,5% ruim e 6,9% péssimos. Essas rodovias com problemas causam uma grande perda de material, dentre eles o pneu, que representa o segundo maior custo da operação, atrás apenas do diesel. O transporte rodoviário representa 61,1% da movimentação de cargas no país, conforme o gráfico demonstrado. Isso mostra a grande relevância que esse meio tem na rede logística brasileira. O pneu, proveniente de vários tipos de borracha, passa por diferentes processos, entre eles o corte, a construção do pneu, o processo de cura e a inspeção, dentro dos padrões impostos. Na figura apresentada, pode-se observar as partes do pneu, externa e interna. O pneu está relacionado a 3 conceitos: financeiro, ambiental e segurança. No aspecto financeiro, a relação entre a venda de sucatas e pneus para recapagem é de aproximadamente 7,5%, ou seja, um pneu para recapagem pode ser vendido por R$ 400, enquanto a sucata por R$ 30, além dos gastos com borracharia para a remoção dos pneus, parada do veículo e atraso de cronograma planejado do trajeto da carga. Em vista disso, a importância de não geração de sucatas é essencial para o fechamento do custo mensal e anual de um autônomo ou uma transportadora. No aspecto ambiental, o transporte rodoviário é responsável por 20,5% do CO2 emitido dentro do setor de transporte. Portanto, a redução de sucata é essencial para a proteção da geração de poluição, além do descarte irregular, em que pode proliferar doenças, e a diminuição no uso de recursos naturais. No Brasil, pelo menos 450 mil toneladas de pneus são descartadas por ano. Isso equivale a cerca de 90 milhões de unidades utilizadas em carros de passeio. Quando o descarte é feito de forma errada, os pneus se tornam um problema para o meio ambiente. Eles demoram em média 600 anos para se decomporem na natureza e podem inclusive se tornar criadores de mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Por isso, dar a destinação certa para os pneus inutilizáveis evita danos no meio ambiente e à saúde pública. O conceito de segurança está interligado à geração de sucatas. Por ser uma falha no veículo, o estouro do pneu pode ocasionar acidentes na rodovia e gerar fatalidades. No Brasil, em 2019, os caminhões foram responsáveis por 12.778 acidentes nas rodovias, representando 16% do total. E em 2018, obteve-se 2.244 mortes em acidentes envolvendo caminhões, em que 139 foram ocasionados por problemas ou defeitos com o veículo. O objetivo desse trabalho é analisar uma grande amostra de sucata com a intenção de focar as principais causas geradoras e, com isso, apresentar possíveis melhorias de controle e gestão de pneus, a fim de ter um ganho financeiro, garantir a produção dos motoristas de veículos pesados e leves, obter economia na geração de matéria-prima e diminuir a produção de descartes de pneus no país. Os pneus usados podem ser categorizados em duas partes. A primeira são os pneus desgastados que ultrapassaram a milimetragem mínima para rodagem e que são vendidos para recapagem. A segunda representa os pneus de sucata, quando não há mais possibilidade de uso ou recapagem. A recapagem é a reconstrução da banda de rodagem, tornando original o milímetro inicial do sulco. Portanto, a geração de sucatas deve ser reduzida para que não haja gastos desnecessários, tanto financeiros quanto ambientais.
No estudo realizado através de uma transportadora, em que os pneus foram considerados como não utilizáveis, ou seja, proveitosos para recapagem ou sucata, foram analisados na matriz a partir de diversas condições os quais os pneus estavam sujeitos. No mapeamento das causas, em relação aos pneus que se encontravam impossibilitados para recapagem, foi classificado como sucata e registrado o tamanho do sulco, para obter o quanto ainda o pneu poderia rodar. Na definição das principais causas, após obter o laudo de todas as amostras, com o auxílio do gráfico de Pareto, foi possível analisar quais as principais causas geradoras das sucatas e, a partir disso, foi possível gerar ações preventivas e aplicar controles e indicadores para obter uma diminuição na geração de sucata, e com isso calcular o valor financeiro perdido. Na análise financeira, o cálculo realizado para estabelecer o quanto em reais foi perdido por o pneu ter estourado é definido pela quantidade que ele ainda poderia rodar e pelo seu preço para recapagem. Ou seja, para cada milímetro de sulco do pneu pode-se considerar R$ 45 reais nos modelos 275 e 295 Kamax S liso, tendo em vista que o pneu para venda é retirado com 4 milímetros. Na análise ambiental, é importante saber qual quantidade em quilogramas que deixou de ser descartada a partir do total de diminuição da sucata após aplicar os indicadores, e, com isso, apresentar os valores significantes em relação às principais causas e o total acumulado. Na análise de segurança, os dados fornecidos pela CNT apresentam os dados dos acidentes de caminhões como falhas no veículo, tornando o estouro de pneu uma variável não calculável. Mas, como sabido, o estouro do pneu pode causar acidentes e, com a diminuição dos estouros, consequentemente, há a possibilidade da diminuição dessas fatalidades. Após realizar os laudos das sucatas, foram encontradas as seguintes causas conforme as imagens apresentadas. A baixa calibragem, durante as viagens, causa a formação de bolhas e deformações nos ombros do pneu. A contaminação, muitas vezes um problema na fabricação do pneu, no qual a borracha perde suas propriedades, causando falhas no pneu. O dano lateral e quebra por impacto originam-se por objetos pontiagudos durante o trajeto, provocam perfurações no pneu, dificultando o conserto. O desalinhamento ocasionado pelo desgaste das borrachas que estão relacionadas aos componentes para a rodagem causa deterioração nos ombros e na banda de rodagem. A variação das estradas no percurso do trajeto, ou seja, a falta de pavimentação, acarreta o picotamento da banda de rodagem, devido ao pneu não estar preparado para outros tipos de pisos. No superaquecimento de talão, o mau uso dos freios, sobrecarregando os pneus, acarreta a quebra do talão e até mesmo explosões, atingindo diretamente na segurança do transporte. A calibragem baixa também influencia no aquecimento de talão. O freio pedal usado duradouramente acarreta o travamento do eixo e, consequentemente, o desgaste das cintas estabilizadoras. A manobra forçada é proveniente da direção não defensiva e ocasiona a extração de borracha na banda de rodagem ou nos ombros do pneu. A patinagem em pisos agressivos ocasiona a remoção dos blocos da banda de rodagem. Na pesquisa realizada, foram analisadas as causas de 1.777 sucatas, em uma transportadora que tem um movimento médio de pedidos mensais de 433 pneus novos. Os modelos estudados foram os 275 e 295 Kamax S modelo liso. Através do gráfico de Pareto, foi possível observar melhor quais foram os principais fatores na geração de sucata. De acordo com o gráfico apresentado, podemos observar que o superaquecimento de talão e a quebra por impacto representam 53,29% e 23,30%, totalizando aproximadamente 77% do total das causas relacionadas à geração de sucatas, e, portanto, indicando que é necessário foco direto nesses fatores. Utilizando as equações no trabalho, o pneu para venda varia de R$ 30 para R$ 581,80 caso não houvesse a geração de sucatas. Apesar da grande diferença de valores, existem condições de pavimentações adversas para o veículo e, portanto, é difícil zerar a geração de sucatas. No entanto, como mostrado anteriormente, a forma para diminuir a geração de sucata é aplicar ferramentas de controle para os dois principais fatores encontrados. Para a quebra por impacto, que é ocasionado por objetos cortantes, batidas e más condições de pavimentação, o ideal seria conscientizar os motoristas, aplicar descontos em seu salário pelo pneu estourado e planejar rotas com estradas em boas condições de uso e que ainda sejam economicamente viáveis para o diesel.
Para o superaquecimento de talão, que é acarretado por diferentes variáveis, por exemplo, baixa calibragem dos pneus, peso excedente na carreta, mau uso do freio motor e falta de manutenção nos freios, seria recomendável aplicar indicadores. Para o controle periódico da pressão nos pneus, em que é feito o controle por frota, indicando quais estão com a calibração OK, ou seja, correta, em análise caso esteja com algum defeito e não conforme caso seja necessário realizar a calibração do mesmo, e outro indicando o período no qual a última calibragem foi realizada, informando se está ok, ou seja, dentro do prazo da última calibração, a vencer caso esteja próximo da data da nova calibração e não ok caso tenha vencido o prazo estipulado de 14 dias a partir da última calibração, conforme os gráficos apresentados. É necessário realizar verificação da distribuição da carga sobre o caminhão para que não haja sobrecarga nos pneus, informando se está ok, ou seja, a carga está conforme para a viagem e não ok, a carga está excedente para o veículo, conforme o gráfico apresentado. E para os freios, frequentemente verificar se os freios estão corretamente distribuídos e em condições de uso para cada veículo, informando se está ok, ou seja, a manutenção foi realizada, a vencer caso a manutenção esteja próxima do vencimento e não ok caso o veículo esteja com o freio danificado ou a data para a manutenção esteja vencida. Para os resultados, devido à situação atual do país, não foi possível aplicar os controles e indicadores dentro da empresa. Portanto, foi considerado uma redução de 50% dentro das causas geradoras encontradas. Na análise quantitativa, haveria uma redução nas causas estudadas de 474 no superaquecimento de talão e 207 na quebra por impacto. Porém, a baixa calibragem e dano lateral também são afetados pelos controles e indicadores feitos pelas duas principais causas geradoras encontradas. Portanto, também haverá uma baixa de 106 na baixa calibragem e 30 pneus no dano lateral, resultando numa redução de 43,25% na geração de sucatas. Considerando através dos dados obtidos que a média anual de geração de sucatas é 828 e a mensal de 68, e com a mesma consideração de 50% de melhoria em cada situação, pode-se observar os ganhos acumulados nesses períodos conforme o gráfico. No acumulado total, foram analisadas as vendas de todas as sucatas sem análise no período mensal e anual em relação das sucatas com análise. Também foram calculadas as vendas com uma melhoria de 50% nos fatores que mais influenciavam a geração das sucatas e seus respectivos sucos. Após realizar os cálculos, foi possível analisar um aumento de R$ 18.651 nos ganhos mensais e R$ 236.713 nos anuais, que equivale a um aumento no preço de venda por unidade de pneu de R$ 30 para R$ 236,66. A respeito do conceito ambiental, os pneus estudados 275 e 295 têm uma massa média de 52 kg, visto que, a partir das considerações, houve uma diminuição de aproximadamente 43% em relação ao valor inicial de sucatas, ou seja, foi possível reduzir 763 pneus para descarte, conforme podemos observar no gráfico apresentado. No acúmulo total, as causas geradoras sem análise geraram 92.404 mil kg de sucatas, em que seria necessário esse descarte. Porém, com análise e aplicando o estudo realizado, é possível obter uma recuperação de 39.766 mil kg de pneus, que não serão descartados, ou seja, um ganho de aproximadamente 43% na redução que ainda conseguirão rodar por mais tempo, e com isso preservarão a utilização de pneus novos e novas matérias-primas, além de evitar poluições através de descartes irregulares e a proliferação de doenças. Através dos dados levantados, o superaquecimento de talão e a quebra por impacto foram as duas principais causas. Porém, aplicando os controles, a baixa calibragem e o dano lateral também contribuíram para a redução de sucatas. Considerando a redução de 50%, obteve-se um ganho representativo, tanto financeiro quanto ambiental, gerando lucro para a empresa e reduzindo o descarte e o uso de matéria-prima. Devido à situação atual mundial de pandemia, não foi possível aplicar e analisar os controles e indicadores. Portanto, para o desenvolvimento completo do estudo, seria necessário a real aplicação e, com isso, o real resultado a longo prazo. Essa foi minha apresentação. Tentei mostrar um pouco sobre os conceitos financeiros, ambientais e de segurança no transporte rodoviário em relação aos pneus. Espero ter elucidá-los da melhor forma e quero agradecer o tempo de vocês por terem assistido a apresentação
E obrigado a todos.